A rivalidade entre Sport e Palmeiras, que em outros tempos teve capítulos memoráveis, ganha agora um novo ingrediente. O confronto de 2025 pode não decidir título ou rebaixamento de imediato, mas já entrou para a história pela forma como seus protagonistas transformaram entrevistas em munição. O jogo que acontecerá nos gramados será, em parte, consequência direta do que foi dito nos microfones, e os torcedores aguardam ansiosos para saber se as palavras terão efeito prático no desempenho das equipes. O que se sabe até agora é que ambos os técnicos não parecem dispostos a recuar. Daniel Paulista insiste em destacar que acredita no trabalho de sua equipe e que não aceita o rótulo de coadjuvante. Abel Ferreira, por sua vez, mantém a postura de comandante convicto, reforçando a grandeza do Palmeiras e a seriedade de seu projeto. Esse choque de personalidades promete render novos capítulos nos próximos dias, especialmente conforme a data do jogo se aproxima. Assim, o Brasileirão 2025 ganha mais um episódio que vai muito além da tabela de classificação. A troca de farpas entre Daniel Paulista e Abel Ferreira simboliza a essência do futebol brasileiro: paixão, rivalidade e a capacidade de transformar simples entrevistas em um espetáculo à parte. Os próximos capítulos dessa história serão escritos em campo, mas desde já é possível afirmar que, no quesito emoção, o duelo já começou muito antes do apito inicial. O episódio entre Daniel Paulista e Abel Ferreira já extrapolou o ambiente esportivo e passou a ser discutido como um caso emblemático de como as palavras podem mudar a atmosfera de um jogo. A rivalidade que antes estava restrita aos gramados ganhou novos contornos, despertando debates em programas de televisão, rádios e redes sociais. Analistas destacam que esse tipo de situação, embora polêmica, serve também para valorizar ainda mais o espetáculo do futebol, já que mexe diretamente com as emoções do torcedor. O esporte, afinal, não é apenas sobre técnica e tática, mas também sobre narrativa, sobre o que se constrói antes e depois do apito inicial. Nesse caso, Daniel e Abel provaram que sabem jogar o jogo fora das quatro linhas tão bem quanto dentro delas. Para o Sport Recife, a postura de seu treinador representa uma chance de reforçar sua identidade de time aguerrido, que não se curva diante das dificuldades. Daniel, com sua trajetória marcada pela luta constante para se firmar entre os grandes nomes da profissão, encontrou nessa troca de declarações uma oportunidade de galvanizar seu elenco e de motivar sua torcida. Em um campeonato no qual o Sport busca se consolidar na Série A, longe dos fantasmas da queda, qualquer detalhe pode ser crucial para unir forças e transformar um jogo em um marco. O discurso do treinador, portanto, vai além da provocação, é um chamado para que todos os rubro-negros se reconheçam na coragem de enfrentar um adversário poderoso. Já no lado do Palmeiras, a resposta de Abel Ferreira foi vista como natural e até necessária. Acostumado a ser alvo de críticas e provocações, o português não perde a oportunidade de defender sua equipe e seu trabalho com unhas e dentes. Para ele, não basta vencer jogos, é preciso também consolidar uma mentalidade vencedora que não se deixa abalar por ataques externos. Desde que chegou ao clube, Abel cultivou essa postura combativa, o que explica, em parte, o grande respeito que recebe de sua torcida. Assim, ao rebater Daniel, Abel reafirma não apenas sua liderança, mas também a filosofia que transformou o Palmeiras em uma potência nacional. O embate, no entanto, não se resume a vaidades pessoais. Ele reflete também o choque entre duas realidades de clubes. O Sport Recife, mesmo com sua história rica e com o peso de sua torcida, enfrenta as limitações de quem ainda busca estabilidade na elite. Já o Palmeiras, consolidado financeiramente e esportivamente, desfruta do luxo de lutar por títulos em todas as frentes. Essa diferença de cenários dá às palavras de Daniel um tom ainda mais desafiador e às de Abel uma aura de superioridade conquistada. É o contraste entre quem quer provar que pode surpreender e quem já vive a rotina de protagonizar os grandes palcos. Dentro do vestiário do esporte, a fala de Daniel Paulista soou como combustível. Jogadores comentaram que sentiram um orgulho especial ao ver o treinador defender a capacidade do elenco e a tradição do clube frente a um gigante como o Palmeiras. Esse tipo de discurso, muitas vezes, fortalece o espírito coletivo e cria um senso de missão entre os atletas. É a ideia de que, mesmo com menos recursos, é possível equilibrar o jogo através da entrega, da disciplina e da motivação.
O reflexo disso pode ser visto no empenho extra que o time promete colocar em campo no próximo duelo. No Palmeiras, a reação interna foi de confiança. Jogadores já acostumados ao discurso de Abel Ferreira sabem que o português não admite qualquer tipo de desrespeito, e veem nisso uma razão a mais para manter o nível de concentração elevado. A história recente do clube, marcada por conquistas nacionais e continentais, mostra que esse estilo de gestão funciona. O Verdão, embalado por resultados consistentes, entra no confronto com o Sport sabendo que precisa responder em campo, não apenas para confirmar sua posição de favorito, mas também para honrar o orgulho ferido pelas declarações adversárias. A repercussão desse duelo verbal também atingiu dirigentes e ex-jogadores. Muitos lembraram de episódios históricos em que provocações serviram como combustível para grandes partidas, criando narrativas que ficaram marcadas na memória dos torcedores. No futebol, esse tipo de situação é quase um ritual. Antes do embate físico, há sempre o confronto psicológico. E quem souber usar melhor as palavras pode, de certa forma, influenciar o destino da partida. Daniel e Abel, cada um à sua maneira, parecem cientes dessa estratégia e a utilizam como parte de seu arsenal de treinador. O momento vivido pelos dois clubes no Brasileirão 2025 dá ainda mais importância ao episódio. O Sport Recife, situado na parte intermediária da tabela, busca pontos preciosos para se afastar da zona de perigo e construir uma campanha sólida. O Palmeiras, em contrapartida, briga diretamente pelo topo, em uma disputa acirrada com outros gigantes. Isso significa que, para ambos, o confronto direto carrega peso. Para o Sport, pode ser um marco de afirmação, para o Palmeiras, mais uma prova de força rumo a um possível título. O torcedor, como sempre, é parte fundamental dessa trama. A torcida do Sport transformou a fala de Daniel em um mantra, repetindo nas arquibancadas que ninguém respeita mais do que o leão em campo. Já os alviverdes adotaram a frase de Abel como lema, reforçando que respeito se conquista jogando. Essa apropriação dos discursos pelos torcedores cria uma atmosfera única, na qual cada canto e cada bandeira carrega não só a paixão pelo clube, mas também o orgulho de um posicionamento assumido publicamente por seus técnicos. É curioso observar como esse tipo de rivalidade verbal não apenas aquece o ambiente esportivo, mas também fortalece a identidade cultural do futebol brasileiro. A paixão que se manifesta nas arquibancadas encontra eco nas declarações de treinadores que, muitas vezes, se tornam personagens centrais das narrativas esportivas. Ao contrário do que alguns críticos dizem, as provocações não diminuem o espetáculo, pelo contrário, fazem parte do DNA do esporte. Nesse sentido, Abel e Daniel estão apenas dando continuidade a uma tradição que remonta a décadas de histórias recheadas de rivalidade. A expectativa para o confronto cresce a cada dia, e especialistas acreditam que a partida pode ultrapassar o aspecto esportivo para se tornar um marco simbólico da temporada. Será o momento em que o Sport poderá provar que não teme os gigantes e em que o Palmeiras confirmará, ou não, sua hegemonia no cenário nacional. Cada drible, cada dividida, cada gol será carregado de significados que vão muito além do placar. Afinal, quando as palavras antecedem o jogo, o campo se transforma em palco de uma verdadeira batalha de narrativas. Abel Ferreira, acostumado a jogos decisivos e a cenários de alta pressão, sabe que não pode permitir que a tensão externa atrapalhe a preparação do time. Seu foco, como sempre, é no rendimento coletivo, na disciplina tática e na execução perfeita das estratégias. Daniel Paulista, por outro lado, encara o desafio como uma oportunidade de ouro para mostrar que pode conduzir o Sport a conquistas que pareciam improváveis. O duelo de personalidades é tão fascinante quanto o de esquemas táticos. No fim, o grande vencedor pode ser o próprio torcedor brasileiro. A rivalidade criada em torno do confronto gera expectativa, movimenta discussões e eleva o nível de interesse pelo Campeonato Brasileiro. Mais do que nunca, Sport e Palmeiras entram em campo representando não apenas suas camisas, mas também duas visões diferentes de como enfrentar desafios no futebol. É a luta entre a afirmação e a consolidação, entre a ousadia e a experiência, entre a promessa e a realidade. Os próximos capítulos dessa história ainda serão escritos, mas uma coisa é certa, a troca de farpas já entrou para o enredo da temporada.
Independentemente do resultado, o embate entre Daniel Paulista e Abel Ferreira ficará marcado como um dos episódios que melhor ilustram a intensidade do Brasileirão 2025. Resta agora saber quem sairá com a última palavra em campo, e se as provocações serão lembradas como combustível para uma vitória histórica ou como faíscas que se apagaram diante da realidade do jogo. Olá, torcedor alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Na medida em que o jogo se aproxima, a tensão criada pela troca de farpas entre Daniel Paulista e Abel Ferreira continua sendo o grande assunto. A expectativa não gira apenas em torno dos 3 pontos em disputa, mas também sobre como cada treinador responderá dentro de campo às próprias palavras. O Sport Recife, embalado pelo discurso de coragem de Daniel, encara o duelo como uma chance de reafirmar sua identidade de resistência diante de gigantes. O Palmeiras, liderado por Abel, vê na partida uma oportunidade de mostrar que não é abalado por provocações e que seu projeto esportivo segue sólido e dominante. A atmosfera promete ser eletrizante, com cada detalhe sendo observado e comentado por milhões de torcedores. A Ilha do Retiro e o Allianz Parque já se preparam para uma invasão de sentimentos. No Recife, o torcedor abraçou o discurso de Daniel como um grito de união e de orgulho, transformando cada declaração em combustível para apoiar o time. Em São Paulo, os palmeirenses se unem em torno da confiança em Abel, certos de que o português saberá conduzir a equipe em mais um capítulo importante de sua trajetória vitoriosa. A simbiose entre técnicos e torcidas está no auge, mostrando que o futebol não é apenas um jogo, mas uma extensão da identidade cultural de cada região. Dentro dos bastidores, dirigentes dos dois clubes monitoram atentamente os efeitos da polêmica. No esporte, há a consciência de que qualquer resultado positivo contra o Palmeiras pode ser histórico e fortalecer não apenas a posição na tabela, mas também o prestígio do treinador. No Verdão, a diretoria entende que manter a hegemonia passa também por não permitir que narrativas externas abalem a concentração. Essa percepção reforça que o duelo é mais do que um simples jogo, é uma batalha simbólica que pode impactar os rumos da temporada. A imprensa, como de costume, transformou o episódio em um prato cheio para debates acalorados. De um lado, elogios à coragem de Daniel Paulista, que se recusa a se curvar ao poderio dos grandes clubes. De outro, reconhecimento da firmeza de Abel Ferreira, que não aceita insinuações de soberba e responde com autoridade. Essa dualidade se espalha em colunas, programas e análises, mantendo o assunto vivo e ampliando a expectativa pelo confronto. Quando a bola rolar, a narrativa ganhará seu capítulo mais importante. As palavras de Daniel só terão peso se o esporte conseguir transformar a ousadia em desempenho. Da mesma forma, a resposta de Abel só será validada se o Palmeiras confirmar em campo o favoritismo que carrega. O futebol, afinal, não se resolve em entrevistas, mas nos 90 minutos em que a tática, a técnica e a emoção se encontram. Ainda assim, não há como negar que a partida já nasceu histórica, justamente por tudo que foi dito antes dela. Para os jogadores, o peso é dobrado. Eles sabem que cada dividida, cada passe e cada gol será interpretado como resposta às provocações trocadas pelos treinadores. A motivação extra pode transformar o jogo em um espetáculo de intensidade, onde ninguém se contentará em apenas participar, todos querem ser protagonistas. É o tipo de cenário que muitas vezes decide campeonatos, porque coloca os atletas em um estado de entrega máxima. O Sport Recife, ao longo de sua campanha no Brasileirão 2025, mostrou altos e baixos, mas mantém vivo o objetivo de estabilidade. Conquistar pontos diante do Palmeiras seria um salto de confiança e de moral. Já o Verdão, novamente entre os líderes, não pode se dar ao luxo de tropeçar. Qualquer deslize pode custar caro em uma disputa tão equilibrada pelo topo da tabela. A responsabilidade de cada lado é diferente, mas a pressão é igualmente grande. O futebol brasileiro sempre foi palco de grandes rivalidades, e a narrativa criada por Daniel e Abel se encaixa perfeitamente nesse cenário. Relembra clássicos históricos em que as provocações se tornaram combustível para jogos memoráveis. Em 2025, a tradição se renova com esse embate verbal que já entrou para o imaginário coletivo.
Torcedores de outros clubes também se interessam pelo confronto, cientes de que há mais em jogo do que apenas pontos. Ao fim das contas, a troca de farpas revela muito sobre o momento de cada treinador. Daniel Paulista, em busca de afirmação e de respeito, encontrou no confronto com Abel a chance de mostrar personalidade. Abel Ferreira, consolidado e vitorioso, reafirmou seu papel como líder de um dos maiores clubes do país. O contraste entre os dois resume a essência do futebol brasileiro, plural, competitivo e apaixonante. O apito inicial será apenas o começo de um espetáculo que já começou nos microfones. A torcida espera que as palavras se transformem em ações, que a intensidade das declarações seja refletida em campo. Independentemente do resultado, Sport e Palmeiras já escreveram juntos um dos capítulos mais vibrantes do Brasileirão 2025, mostrando que o futebol, mais do que um jogo, é uma narrativa em constante construção. Seja no Recife ou em São Paulo, o impacto dessa história permanecerá. Os rubro-negros se lembrarão do dia em que seu treinador desafiou um dos gigantes do país. Os alviverdes guardarão a lembrança da resposta firme de seu comandante, que não permite que ninguém questione a grandeza do clube. Esse episódio ficará registrado como um marco da temporada, uma lembrança de que o futebol é feito de palavras, gestos e emoções que vão muito além do placar. O torcedor brasileiro, sempre ávido por emoção, agradece. A cada capítulo como esse, o Brasileirão se torna mais atrativo e reforça sua posição como um dos campeonatos mais intensos e imprevisíveis do mundo. A disputa entre Daniel Paulista e Abel Ferreira é apenas mais uma prova disso. O espetáculo está garantido, e o futebol segue cumprindo seu papel de encantar, provocar e unir multidões em torno de uma paixão comum. No fim, a pergunta que fica é simples: quem terá a última palavra? Será Daniel Paulista, se o Sport conseguir surpreender e arrancar pontos preciosos? Ou será Abel Ferreira, se o Palmeiras confirmar sua superioridade e mostrar mais uma vez por que é apontado como favorito? A resposta virá em campo, sob os olhos atentos de milhões de torcedores que já transformaram esse episódio em um dos mais aguardados do ano. Enquanto isso, o Brasileirão segue seu curso, carregando consigo a certeza de que cada rodada pode reservar novas histórias, novas provocações e novos heróis. O duelo verbal entre Daniel e Abel é apenas um lembrete da riqueza que envolve o futebol nacional, onde cada palavra pode se tornar símbolo e cada jogo, uma nova página da história. E assim, entre farpas e gols, entre discursos e vitórias, o esporte segue vivo, pulsante, sempre pronto para surpreender. Sport Recife e Palmeiras escreveram juntos uma trama que ficará marcada, e agora cabe ao campo decidir quem sairá como vencedor dessa guerra de narrativas. O torcedor, apaixonado, já sabe, seja qual for o resultado, a emoção está garantida. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.